pessoal, tudo bom? Esse vídeo agora vai dizer para você aí qual a diferença, qual a melhor laje, isopor ou tijolo de cerâmica, tá? Vai falar vantagens e desvantagens de cada uma, e ajudar você aí a decidir aí na hora de fazer sua laje, tá bom? Um abraço do Tartaruga. Durante o planejamento de uma obra, a escolha dos materiais envolve economia, resistência e durabilidade da aplicação. Outro fator que pesa na balança são dúvidas sobre a qualidade de novas tecnologias, como os tipos de laje. Afinal, a laje de isopor EPS é melhor do que a tradicional laje com cerâmica, popularmente conhecida como laje de tijolo. Nesse vídeo, iremos avaliar as vantagens de cada uma. Acompanhe conosco. As lajotas cerâmicas, conhecidas também como lajes de tijolo ou lajota, que são guias para medição da distância entre as vigotas, estruturam a laje antes de preenchida com concreto. As vigotas servem como suporte para treliças metálicas que garantem a forma e resistência. A laje pode ser moldada dentro do canteiro de obras ou então comprada pronta. A facilidade na colocação de eletrodutos, esgoto e canos d'água é grande. Além de, como já citado, serem mais baratas do que a laje de isopor, as lajotas de cerâmica não precisam de material especial para garantir a aderência do acabamento e podem ser rebocadas. Citando as desvantagens, o material é mais pesado e precisa de mais cuidado no manuseio. Ela é menos resistente a quebras durante o transporte, na hora de aplicar e na concretagem, podendo causar desperdício. Essa perda pode ser evitada com o cuidado na aplicação e a simples verificação do atendimento do produto às normas de qualidade. Também conhecido como EPS, o material serve como forma e enchimento em lajes. A aplicação dos blocos de isopor é feita em suportes formados por vigotas de concreto e ferragens. Logo depois, escoras são posicionadas para garantir resistência e sustentação e a área entre laje e telhado é preenchida por concreto. A maior vantagem da laje de isopor é a diminuição da carga na estrutura. O material é leve sem oferecer riscos à segurança da obra. Quando o material comprado é de qualidade, não existe perigo nenhum no deslocamento sobre a laje. A vantagem da construção com esse material também envolve sustentabilidade, já que é 100% reciclável. Apesar de servir muito bem como isolante térmico, a aplicação da laje de isopor precisa de muito planejamento. A construção precisa ter bastante circulação de ar e as janelas devem ser posicionadas em pontos expostos à luz solar. O acabamento com chapisco ou gesso é um pouco complicado, visto que o isopor precisa de uma cola especial para assegurar a aderência. Durante a compra do material, a escolha entre os tipos de laje se baseando pelo mais barato não é recomendado. O EPS geralmente é um pouco mais caro do que a laje de cerâmica, mas a análise dos pontos positivos pode fazer valer essa diferença. Afinal, é melhor laje de isopor ou tijolo? Entre os tipos de laje, tanto a de isopor quanto a com blocos de cerâmica, tijolo, tem suas vantagens e desvantagens, mas, no fim das contas, a escolha varia de acordo com suas necessidades e prioridades durante a obra. Compreender as particularidades entre a laje de isopor EPS e a laje com blocos de cerâmica é essencial para tomar uma decisão informada durante o planejamento da obra. A laje de isopor oferece a vantagem de ser um material mais leve, o que reduz a carga sobre a estrutura, além de ser uma opção ambientalmente consciente, sendo totalmente reciclável. No entanto, a sua aplicação exige um planejamento meticuloso, exigindo uma boa circulação de ar e a posição estratégica das janelas para a melhoria do desempenho térmico. O acabamento também requer cuidado especial, com a necessidade de usar uma cola específica para garantir a aderência. Por outro lado, uma laje com blocos de cerâmica oferece facilidades na instalação de eletrodutos, esgoto e canos d'água, além de ser uma opção mais acessível financeiramente. Contudo, é um material mais denso e delicado, exigindo um cuidado específico para evitar danos durante o transporte e aplicação. O desperdício também pode ocorrer se não forem tomadas precauções adequadas, embora isso possa ser evitado com a observância das normas de qualidade.
Dessa forma, a escolha entre essas duas alternativas deve ser pautada na análise das especificidades do projeto, levando em consideração fatores como carga estrutural, sustentabilidade, custo e complexidade da aplicação. A opção que melhor atender às necessidades e objetivos do projeto será a mais adequada para garantir o sucesso da obra. E se caso você queira saber mais sobre as principais diferenças entre os outros tipos de lajes, deixe sua dúvida aqui nos comentários ou entre em contato conosco através do nosso Instagram AndersonFranco010. Será um prazer atendê-lo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, sua opinião ou comentário. Obrigado por assistir e até a próxima!